Você é músico ou cantora e não aguenta mais ver músico pior que você, banda pior do que você, ganhando mais do que você? Pois nessa aula eu vou trazer a verdade nua e crua e vou te explicar por que tem um músico pior do que você ganhando muito mais. Nossa, aquela banda é mó ruim, aquele cara não toca nada. Mas eles ganham mais que você. Mas eles não sabem de nada. Sabem sim, eles sabem ganhar mais do que você. Mas isso aí é sorte. Não é sorte. É sorte. Não é sorte. Tá bom, o que é então? Se prepare porque é isso que eu vou te ensinar agora. Vamos para a aula mais sincerona que vai te explicar de uma vez por todas porque você ainda está patinando para ganhar dinheiro com a música. E eu vou trazer aqui a verdade nua e crua. Então, se você é um mimizento, alguém daquela geração que não pode sofrer nenhum tipo de frustração ou que não pode se sentir mal, eu recomendo que já deixe a terapia agendada o quanto antes. Vamos então ao conteúdo, mas antes de mais nada, aquelas duas ações muito simples que é curtir e se inscrever, curtir e se inscrever e curtir, se inscrever. Porque eu não vou parar a minha vida muito doida pra ficar trazendo conteúdo se você não consegue fazer esses dois atos com seus dois dedos. Vamos lá, gente, porque tem banda muito pior do que a sua, porque tem músico muito pior do que você que tá ganhando muito mais. Eu vou começar pela base. E a base é, antes de você ser músico, você é um ser humano. Ser humano contratado por outro ser humano para tocar para outro ser humano. Não é papo de coach. Quer dizer, é um pouco, mas não deveria ser. Olha só, você não vai achar nenhuma pessoa de sucesso em qualquer setor, em qualquer segmento, que não vá te dizer que no final das contas, toda negociação é uma troca entre seres humanos. Então você pode ser o melhor músico do mundo. Você pode fazer o solo do Ed Van Halen na velocidade vezes 30, que isso não vai resolver a sua vida se você ainda cometer os seguintes erros. Só uma observação aqui. Eu não quis dizer que eu sou uma pessoa de sucesso. Imagina, eu não faria isso. Erro número 1 e o mais comum, perguntar antes de mais nada qual é o cachê. Então cuidado, se você foi convidado para uma gig, quem não sabe o que é gig, quando eu falo gig, é job. Não, aí eu falei zoando, tá? Quem não sabe o que é gig, é um trabalho, é um show, é alguma coisa que te chamaram aí para você estar lá, estar estando, executando, estar fazendo, estar pensando, estar ali, estar gerundiando. É claro que você precisa se valorizar e você precisa saber qual vai ser o seu cachê para você saber se você vai aceitar ou não aquele trabalho, aquele show. Claro, isso é óbvio, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, nós não estamos nos Estados Unidos. Quando eu vou fazer alguma produção pro Jeff Scott Soto, ele imediatamente começa assim, Thiago, eu tenho tantos dólares, preferencialmente tantos $1000, e ele fala, eu preciso de um trabalho assim, assim, assado, você acha que você consegue fazer? É uma conversa de americano. Americano já começa logo falando sobre o cachê, vai fazer ou não vai fazer, se não vai fazer, vai pra puta que eu pariu. Mas aqui no Brasil, se você simplesmente chega pra um cara que você não conhece, o cara primeiro pergunta como que tá a sua disponibilidade, você tem data, você já faz esse repertório. Se você só pergunta, mas qual é o cachê? Calma, que você pediu a menina em casamento antes de ter levado ela pra sair, entendeu? Isso gera uma certa estranheza. Por quê? Porque para você saber se você quer aceitar ou não aquele cachê, você vai precisar de vários detalhes. Você vai precisar saber quantos ensaios, quanto tempo de show. É viagem? É aqui na nossa cidade? Ah, se é viagem, vai ter uma van, vai ter um ônibus, eu tenho que ir com o meu carro? Ah, a gente vai dormir lá ou a gente volta no mesmo dia? A distância é bate e volta? É uma distância muito puxada que eu vou ter que me ferrar dormindo na van? Ou é uma distância legal e o cara vai me dar um hotel legal? Ah, você vai dormir na rua porque não tem nem hotel, você vai passar fome porque ele não vai te dar comida? Baseado em todas essas conversas, aí sim, depois você vai perguntar, e qual que é o esquema aí? Como é que vai ficar funcionando? Quanto é que você vai estar pagando? Quanto que a gente vai estar recebendo? E aí sim, obviamente, no final, você vai entender essa proposta comercial para você ver se você aceita ou não aceita. Se antes de mais nada, o cara só perguntou de data, ainda nem explicou como que é o projeto, nem explicou o que ele precisa, você já perguntar qual é a paga, mano? Quanto é que tá pagando aí?
você vai mostrar que você tem apenas duas possibilidades. Uma possibilidade é que você é um cara realmente muito fodão, profissionalzão, uma subcelebridade que está requisitado para os melhores jobs e o cara está te ligando desinformado, achando que você é só um músico comum, assim como eu, assim como muitos de nós que estamos nesse canal. A outra possibilidade, que é a mais provável, é que você é apenas um chatão, meio arrogantezão e meio dando uma de cuzão antes da hora. Então cuidado, porque isso pode passar a sensação muito mais de tomar um tiro no pé do que de mostrar um certo profissionalismo, tá? Então, sensibilidade. Lembra que nós estamos falando de seres humanos com seres humanos? A gente quer ter uma relação leve, gostosa, prazerosa e, claro, com um cachê bom. Beleza, a outra coisa que pode estar acontecendo com você e você não está percebendo é que você está pensando sempre a curto prazo. Você não tem uma estratégia de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Você às vezes abre mão de certas oportunidades ou de certos trabalhos porque parecia que a curto prazo aquilo não era uma atração muito boa em termos de cachê, não era uma opção muito legal. Só que você tem que entender que para a gente viver bem da música, o nosso maior patrimônio, grava isso, o nosso maior patrimônio são os nossos contatos. Quanto mais contato você tem, mais possibilidades de oportunidades de negócios, e negócios são dinheiro. Então eu nunca penso num show pelo show. Eu penso o que aquele show tem de possibilidades de alavancar, de escalar o meu negócio. Quais são as pessoas envolvidas, quem é que é o contratante, quem vai estar lá, quem é a audiência, aonde vai ser, o que tem na região, o quanto isso vai agregar a minha imagem, o quanto isso vai mudar a minha autoridade na hora que eu for postar sobre isso e tudo mais, tá? Então, só pra gente se situar, o que eu quero dizer quando eu falo para não pensar apenas a curto prazo? Uma vez, isso é história real, uma grande empresária aí do mercado do rock ligou na produtora que eu era sócio para fazer um videoclipe para uma banda que ela tinha, que não era uma banda muito famosa, tá? Era uma banda que já vinha com uma certa ascensão, mas ela não era uma banda muito grande. Então, a verba que eles tinham para fazer esse videoclipe não era nada atrativo, tá? E, obviamente, eles iam exigir uma certa qualidade, uma certa produção, que não ia caber muito nesse orçamento, né? E aí, o meu diretor falou, Thiago, não vai fazer essa negociação porque não vai ser boa pra gente. E aí eu respondi, olha só, quem cuida do comercial nessa empresa sou eu, você dirige, mas eu é que faço a produção, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não ia falar não para uma pessoa que eu sabia que era empresária de uma banda muito maior. Então, obviamente, eu fui, eu conheci ela, a gente ficou muito brother, tomamos café, trocamos ideias sobre várias coisas que não tinham a ver com esse videoclipe, falamos sobre diferentes assuntos, entendeu? E o resultado foi, ela me deu 2 clipes para o Sepultura e eu acabei nem fazendo o clipe da outra banda dela. Ou seja, ela não me ligou para fazer clipe pro Sepultura. Ela me ligou para fazer clipe para outra banda, com uma proposta que aparentemente não valia a pena para mim. Mas é óbvio que eu sei que são relações humanas. É óbvio que eu sei que quando você gera contatos, você gera oportunidades de negócio. Então eu fui lá e voltei com clipes pro Sepultura, né? O que fez o meu diretor ter um certo nó no cérebro. Ele falou, caramba, você voltou aqui com 2 clipes pro Sepultura e eu achei que você estava indo fechar um clipe bem menor. Eu falei, pois é, isso é para você entender que a gente não pensa nunca a curto prazo. Eu poderia também produzir esse clipe menor. No final acabou não dando certo por outros motivos, né? Nem foi a gente que desistiu, foram eles mesmos que tiveram um problema na banda. Mas não teria problema nenhum eu fazer esse clipe menor, desde que eu já tivesse em mente que era apenas um degrau para eu chegar no nome que eu gostaria de chegar. E isso vale da mesma forma para a música. Às vezes você aceita um cachê um pouco mais baixo, ou você aceita uma proposta que aparentemente não é tão interessante, desde que você perceba que essa oportunidade a longo prazo vai ser muito maior do que simplesmente esse cachê. Ou seja, não seja um músico mata-cachê que só pensa no dia do show e mais nada. E aproveitando que eu já dei essa bronquinha, se você quiser achar uma forma de dobrar ou triplicar o cachê do seu show, ou possivelmente até chegar em cachês de 5 dígitos, eu tenho no link abaixo uma aula completaça, onde eu ensino o método Música Rentável, e lá eu vou te mostrar de A a Z todo o processo que eu faço para levar uma banda do zero ao cachê de 10 mil reais, tá? Então depois clica lá e não deixe de assistir essa aula completa.
Legal, Thiago, eu tô começando a entender. Então parece que a gente não pode ser apenas músico, a gente tem que pensar com uma mente um pouco mais empreendedora. É isso mesmo, meu amiguinho, minha amiguinha. E pensando nisso, obviamente você tem que observar como estão as suas redes sociais. Não é aquela coisa básica que todo mundo fala, poste mais, poste todo dia, quanto mais você tiver posts, melhor. Eu falo o contrário, porque se você postar coisas ruins, podem acontecer duas coisas. A primeira coisa pode você dizer pro algoritmo que aquilo que você posta ninguém tem interesse, e cada vez mais ele vai diminuir a distribuição em vez de aumentar a distribuição dos seus posts. A segunda coisa que pode acontecer é você cada vez mais ir mostrando a feiura do seu trabalho com posts mal feitos, com uma comunicação errada, o que vai derrubar ainda mais o seu cachê. Então o lance é fazer os posts certos para as pessoas certas. É falar a coisa certa, da forma certa, para a pessoa certa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que isso é muito importante. O RH de qualquer empresa no mundo, quando for contratar alguma pessoa para algum cargo, ele vai, antes de mais nada, nas suas redes sociais, ver como você se posiciona, como você se comunica, se você é uma pessoa revoltada, se você mete o pau nas coisas, se você usa palavrão, se você xinga, se você é, de alguma forma, um garoto enxaqueca ou algum tipo de encrenca. A gente sente no cheiro se aquela pessoa é uma pessoa que vai trazer encrenca pra gente ou se é uma pessoa leve. E, obviamente, eu também faço isso antes de contratar um músico, né? E quando eu era diretor musical de muitas casas aqui em São Paulo, eu também fazia isso. Na época era muito início, ainda era Orkut, início de Facebook, início de YouTube. E a gente já tinha percebido que uma das formas de entender o perfil daquela banda era olhar todo o histórico de posts para ver se não criou caso com algum bar, se não xingou não sei quem, se colocou a culpa no mercado, se é uma pessoa que de alguma forma traz aquela nuvem junto, meio densa, né? Tá bom, Thiago, mas você falou postar as coisas certas da forma certa para a pessoa certa, eu não entendi direito. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo super simples. Vamos supor que você é um guitarrista freelancer e que você quer sair dos cachezinhos dos pequenos bares e você quer começar a ser contratado aí para ganhar cachês maiores, cachê de 500, 700, 800 pau por show, tá? Como músico contratado. Eu tenho uma aula onde eu explico como se preparar para esse tipo de trabalho, mas aqui eu vou falar somente um pontinho sobre as redes sociais, tá? Olha só, você pode simplesmente pegar músicas que são aparentemente complexas de tocar na guitarra, mas que as pessoas curtem, e poste trechos de você executando essas músicas com um detalhe que ninguém vai dizer. Já numa luz profissional, com um figurino adequado e uma postura de artista. Por quê? Porque assim o contratante já vai entender qual é o pacote completo. Não só o que você sabe fazer com os seus dedinhos mágicos, mas como você se veste, como você age, como é a sua expressão corporal, qual é a vibe que você passa, qual é a imagem que você passa. Eu sei que tem muita gente que fala que hoje as pessoas querem ver a intimidade dos artistas e que é mó legal você fazer uma live de pijama meia-noite, mas isso não vale para quem está querendo crescer na carreira. Isso é para quem já está na maturidade da carreira e já está num outro nível de já começar a mostrar intimidade. Se a gente ainda não chegou lá, mantenha o posicionamento da sua imagem da forma mais sedutora possível para os seus possíveis contratantes. Thiago, mas eu não faço ideia de como fazer um vídeo mais profissional, sobre como usar aí o meu celular ou a minha câmera, sobre como usar a luz. Calma que eu também tenho vídeo ensinando isso aqui no meu canal. Aqui é um canal completo onde a gente resolve mesmo a vida do artista independente que quer ganhar mais. Legal! Quer dizer então que se eu já usar aí uma postura legal, com um figurino legal, uma luz legal e mostrar tudo que eu sei, eu já vou estar dando brechas aí para possíveis bandas que precisem do meu trabalho ou coisas parecidas. E depois você pode simplesmente impulsionar os seus melhores posts que você viu que teve mais curtida, mais comentário, mais compartilhamento, e você pode colocar uma verbinha mínima por dia. Se você ainda não domina campanhas profissionais, não tem problema. Começa no botãozinho de impulsionar mesmo, que não é o mais recomendado, mas é melhor você começar por algum lugar, e o lugar mais fácil é você apertar lá impulsionar, tá? Porque ao impulsionar, você vai aumentar a sua rede de contatos. Quando você aumentar a sua rede de contatos, você vai aumentar o quê? As oportunidades de negócios, e negócios trazem
Dinheiro? Tá bom, Thiago, mas e se eu não sou um músico contratado? E se eu tenho uma banda e eu quero fazer isso com a minha banda? Vale a mesma coisa, você vai ter que fazer videoclipes mais profissionais, mesmo que sejam de covers ou releituras, o que eu também ensino no canal, e aí depois você vai começar a impulsionar isso e distribuir. Tá bom, Thiago, mas eu não sei achar os melhores públicos, eu não sei fazer impulsionamentos mais profissionais para os contratantes certos. Isso eu deixo para uma outra aula, porque requer um pouco mais de aprofundamento no que eu estou dizendo aqui. Beleza, Thiago, vamos ver se eu entendi então. Eu preciso melhorar, antes de mais nada, o meu relacionamento humano. Eu preciso ser uma pessoa mais leve, eu tenho que aumentar a minha rede de contatos, eu tenho que melhorar os meus posts, eu tenho que impulsionar os melhores posts e eu não posso pensar a curto prazo, eu tenho que pensar sempre a longo prazo para escalar cada vez mais a minha net de relacionamentos e de oportunidades. Tá bom, o que mais eu preciso saber? Óbvio que tudo isso que eu falei é só a pontinha da pontinha do iceberg, porque sem isso, certamente vai ter um músico pior do que você ou uma banda pior do que a sua ganhando muito mais, porque você não está fazendo nem o básico do básico, tá? Mas depois de você começar a entender essa linha de raciocínio, é óbvio que você vai ter que ir para uma estratégia, como qualquer empresa do mundo, e você vai ter que começar a destrinchar as ferramentas do marketing musical, tá? Tudo que envolve a parte de posicionamento, pesquisa de mercado, achar os contratantes certos, fazer os anúncios certos ou ao menos fazer os posts certos, se comunicar para quem realmente paga os melhores cachês. E se você gostou desse assunto e quer realmente se aprofundar e multiplicar o seu cachê, vem pro link abaixo e vem assistir a minha aula completa e lá eu só te prometo uma coisa: o seu cachê nunca mais será o mesmo. Beleza, meus amores? Então, se você gostou dessa aula, eu peço que você compartilhe com algum amigo músico que está precisando dar uma profissionalizada na sua carreira e eu te vejo na próxima aula.